Estamos aí nessa sequência, né, sobre pendências. Cadê seu celular? É para você liberar ele para mim. Mas a Cris e a Ana Lúcia tinham recebido um spoiler que o pastor escreveu a palavra, porque ele preparou as 4 sequências, né? E aí ele me abençoou com ela para estar ministrando, né? Já estava escrito uma palavra maravilhosa, meu amor, eu amei, falou muito ao meu coração, né? E eu queria convidar vocês para abrirem a palavra em Êxodo, capítulo 3, versículo 11. Enquanto você vai abrindo, nós vamos recapitular o que foram as 2 últimas pendências, né? A primeira ministração falou que pendências não devem ficar para trás, mas devem ser resolvidas. Falou ali de Filemon e Onésimo, né? Depois, as conquistas pessoais não eliminam as pendências passadas, né? E aí contou a história de José, que ele lá, todo poderoso do Egito, mas imprimindo no nome dos filhos aquilo que estava impresso no coração dele, né? Então, não adianta a gente alcançar sucesso, que isso não vai eliminar as pendências. Eu lembrava bem, né? Eu tinha uma coisa de criança, gente, eu não sei se vocês já viveram isso, mas eu lembro disso de criança. Quando uma amiguinha brigava comigo, quando acontecia uma coisa desagradável, aí eu ficava imaginando que eu ia ser alguém muito famosa quando eu crescesse, e aquela amiga ia ver só, né? Ou seja, né? Aí Deus vem dizendo, não adianta você ficar famosa, não adianta acontecer nada de tão extraordinário se você não perdoar essa sua amiguinha logo, né? Então, essa palavra nos ministrou. E hoje ela vem mostrar uma outra consequência grave de nós não eliminarmos as nossas pendências, né, com o passado, que é quem não elimina suas pendências do passado não ouve a voz de Deus, e quando ouve, cria desculpas para não obedecer. Quando temos pendências do passado, não conseguimos ouvir a voz de Deus, ou ainda cria desculpa para não obedecer. E é muito real, né? Porque quantas pessoas por aí nós ouvimos falar assim: eu não ouço Deus falar comigo, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo, né? E quando eu lia isso daqui, eu pensava nisso. Várias vezes eu vejo pessoas que realmente diz que não ouve Deus falar, né? E a gente olha para a pessoa com muita compaixão, porque a gente sabe que Deus fala com a pessoa, mas ela está ali tão presa às suas debilidades, às suas questões, e ela não consegue ouvir Deus falar, né? Quantas pessoas você mesmo, né, quando a pessoa está lá chorando nas suas tristezas, e você começa a falar, não chora. Uma pessoa em depressão, é muito comum ela fazer isso. Ela está enfiada no quarto, ela está na escuridão, e você chega, às vezes você tem até que dar um chacoalhão falando, não faz isso, olha para os teus filhos, olha para a tua casa, olha o marido que Deus te deu, e a pessoa não consegue ver, ela não consegue sair dali. E Deus está te usando para mostrar para ela que ela tem tanta coisa, que ela tem tanta bênção, mas ela cada vez se afunda mais na sua depressão, na sua tristeza, quer fechar as janelas e ficar ali fechada na sua escuridão. E nós vamos ver que Moisés fez isso também. Então vamos ler aqui, Êxodo 3, versículo 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Né? Era o próprio Deus chamando a Moisés, e ele aqui argumentando com Deus, né? A gente pode até dizer assim, não, se Deus vier e Deus falar, eu vou fazer. Moisés prova que se você estiver ferido, nem se Deus vier e se Deus falar, ainda assim você não vai fazer
fazer. Por quê? Porque muitas vezes as questões da nossa alma se tornam maiores até do que a voz de Deus na nossa direção. E nós precisamos ser tratados para conseguir ouvir a voz dele, porque senão a nossa alma vai gritar muito mais alto, né? Nessa palavra aqui, Deus falando com Moisés, Deus ministrando ele e ele rejeitando o chamado de Deus. Vamos dar uma recapitulada na história de Moisés, né? Que ponto era, ou que tamanho era essa ferida nele para ele chegar e argumentar contra Deus, né? Então vocês conhecem a história, mas nós vamos recapitular. Então ele nasceu como um escravo no Egito, né? Moisés era um escravo e ele nasceu num tempo onde o faraó da época não queria que houvesse mais crescimento, então ele recebe um decreto de morte, né? Ou seja, nasceu escravo, depois rejeitado ainda na sua infância pelos decretos, pela sociedade, né? E ele ali é colocado num cesto pela sua mãe, e a filha de Faraó o encontra, e aí depois ele é amamentado e criado pela mãe até uma certa idade, porque a filha de Faraó não tinha como amamentar, então a sua irmã, naquela hora em que a filha de Faraó encontra o cesto, ela fala assim: você não quer que eu leve para uma hebreia para ela amamentar? Então ele é criado até uma certa idade, e aí eu quero que vocês pensem nesse momento para uma criança, porque ele é amamentado, né? Ele está sendo amamentado, ele tem uma ama ali, e aí de repente essa ama vira e fala assim: olha, agora eu tenho que te levar lá para a filha do rei. Imagina a ruptura, do tipo, ela chega e ela se desconecta daquela criança, e a criança é da sua mãe, e ela nem pode dizer que ela é a mãe dele, né? Depois, e ela é deixada lá para a filha de Faraó, que o cria como mãe, né? E ele é tomado como filho da filha de Faraó, né? Esse no capítulo 2, né? E ele é criado ali, mas ele não tem ali um vínculo natural com uma mãe. E quantas vezes a gente vê que pessoas, elas são tratadas, principalmente em tratamento psicológico, hoje muitos tratamentos psiquiátricos, hoje há muitas ferramentas de tratamento quando a pessoa não tem ali um acolhimento de uma mãe. Agora imagina essa criança dividida em: gente, quem é minha mãe mesmo? É a filha de Faraó? É a hebreia? Oh meu Deus, o que é isso, né? E aquela confusão toda, né? E aí ele de repente ele sabe que ele não é filho dela mesmo. Isso ele sempre soube, né? Os desenhos não contam isso, né? Nem os filminhos, mas ele sempre... Oi? E nem as novelas. Mas ele sabe que ele não era filho dela, afinal de contas, ele não foi amamentado por ela, né? A gente vê lá no filme que ele tem um choque, né? O desenho é até uma cena maravilhosa, né? Uma produção maravilhosa, o momento que ele descobre a decepção ali, ele tem um sonho, né? E aí ele começa a ver os escritos na parede, assim. Mas ele já havia percebido, ele não foi amamentado pela sua mãe, filha do faraó. Por que não? Porque ela não tinha leite, porque ela não te gerou, né? Então, para ele, aquilo tudo era tudo uma confusão, mas ele continua crescendo ali, né? Dentro do palácio de Faraó. Em um ato de pseudo-justiça, ele mata um egípcio, né? Porque ele vê os seus irmãos ali sendo injustiçados, né? Então, um hebreu que estava sendo maltratado, ele vai e mata, né, um egípcio. Aí ele foge para a terra de Midian, aí ele conhece a sua esposa, né? Se casa lá, né? Conhece Jetro, um sacerdote, casa com uma das filhas, né? Aí ele tem 2 filhos e se torna pastor, né?
que vida delícia, né? Agora tá tudo muito calmo, né? Não tem mais que viver naquela confusão entre egitos e hebreus, né? E então eu posso ficar aqui quietinho com a minha esposa linda, os 2 filhos, né? Cuidando das ovelhinhas, nessa vida tranquila, né? Até que Deus aparece e se apresenta a ele no meio da sarça ardente, né? Aí já logo vem aquela cena, né, a sarça queimando e dizendo Moisés, Moisés, né? E aí ele ali cheio de temor, ele tem muito temor naquele momento ali, né? E ele nessa hora, ele pergunta o nome daquele Deus que está ali, né, naquela conversa, porque afinal de contas podia ser qualquer Deus que ele havia conhecido no Egito, que estava falando com ele. O seu relacionamento com Deus era muito superficial, não era como o relacionamento de José. Afinal, a gente conhece, José desde criança era ensinado, era conduzido ao conhecimento de Deus, e saber quem era Deus, e viver amando Deus, né? Porque o seu pai o ensinava e a sua família tinha muito temor de Deus. Mas Moisés, ele cresce nesse meio termo. Ele sabia que existia um Deus para os hebreus. Tanto que quando ele se relaciona ali, ele pergunta o nome de Deus, mas ele sabe para quem que eu vou dizer que o Senhor é? Diga que eu sou. Né? E aí os hebreus vão saber que eu não tenho um nome específico, né? E iria reconhecer, porque para o egípcio tinha o Deus isso, Deus aquilo, um Deus aquilo outro, mas Deus era Deus para os hebreus, e o eu sou, homem, Deus, né? E o que acontece? Ele não tinha essa firmeza de crer que há somente um Deus, um único Deus, um Deus suficiente. Como nós, quando estávamos no mundo, eu não sei vocês, mas eu nasci de família católica. Então, quando eu queria pedir um namorado na adolescência, eu pedia para Santo Antônio. Quando eu queria passar de ano, eu pedia esqueci o nome do santo, mas era o santo das causas impossíveis. Que era bem possível, porque quando eu chegava no terceiro bimestre, só um milagre, que os filhos não ouçam, mas só um milagre. Então eu pedia para o santo das causas impossíveis, né? Aí, quando eu estava com dor no pé, aí o papai comprava uma vela em formato de pé para ir levar na Aparecida, né? E assim ia, né? Então, assim como o Egito, eu também tinha muitos deuses diferentes que cada um cuidava de uma área, né? Estava aparecendo os ministérios do tempo da Dilma, cheios de departamentos diferentes, né? E aí precisou entrar o Messias na minha vida e começar a eliminar um monte de ministério que não servia para nada, ou seja, um monte de santo que não servia para coisa nenhuma. Rosângela, basta um único Deus, somente Jesus na sua vida, o único e suficiente Deus. Pronto, isso daqui já ampliou a minha mente e eu conseguia ver que ele cuidava de tudo, mas nesse momento era essa a confusão da mente de Moisés. Era nesse estado que ele se encontrava, uma mente confusa, ele não sabia quem ele era realmente, a sua identidade era uma coisa totalmente distorcida, ele nem sabia para que caminho ele ia seguir, até que ele fala, vou ficar aqui mesmo, aqui está tudo muito fácil, muito tranquilo, perto daquela confusão que eu não sei se eu sou realmente hebreu, se eu sou egípcio, se o meu Deus é o Deus do Hebreus, ou aquele monte de Deus que tem no Egito, enfim, ali ficou cômodo, e era essa vida de Moisés. Era uma vida cômoda quando ele estava lá no palácio, que afinal de contas ele não precisava ser escravo, né? Quando ele estava ali dentro da casa de Faraó, ele não precisava ser escravo. Mas se ele assumisse a verdadeira família, então agora, como ele resolveu fazer, quando ele defendeu a sua família, ele precisou fugir, e agora ele viu uma nova vida cômoda. Bom, se eu voltar, eu vou ter que voltar para minha família lá, que são os hebreus.
das ovelhas, aqui eu estou em paz, aqui eu tenho a minha esposa, tenho 2 filhos. Veja, ele não teve nem o trajeto familiar dele era tão machucado, tão distorcido, que ele tem 2 filhos, uma esposa, e não tem o desejo nem de levar para os seus pais conhecerem, né, para a sua família verdadeira conhecer. Não, ele ficou ali, cômodo, tranquilo, cuidando das suas ovelhinhas. Você vê nesse diálogo que ele tem na sarça ardente, como estava Moisés. Claro, o relacionamento, primeiro eu citei aqui, ele pergunta o nome de Deus. Ele não sabia que Deus não tem nome. Não, ele pergunta. Eu vou dizer que quem é você? Quem é você? Para eles, o que eu vou dizer, né? E aí depois chega aqui que nós lemos, Moisés se mostra incapaz, ele olha para o coração dele e fala assim: eu vou falar para o faraó quem sou eu? Né? Então ele sentia o quanto ele era pequeno, o quanto ele era incapaz, né? Aí ele argumenta, né? Não, as pessoas não vão acreditar em mim, não vão, elas nem sabem quem sou eu direito, né? Ele vai trabalhando nesses argumentos dele, né? E colocando uma série de argumentos, e nós vamos ver um a um aqui, ó. Então primeiro ele pergunta o nome de Deus. Você já entendeu que ele não tinha um relacionamento com Deus, isso daqui já ficou visível. Aí ele diz que as pessoas não vão acreditar nele. É um argumento real, eu também acredito que era, porque afinal de contas, né, imagina dizer para um hebreu: Deus está falando comigo. Já não é fácil dessa primeira etapa. Na segunda etapa, quem era Moisés, né, para Deus falar com ele, né? Quem era Moisés para os hebreus, para Deus falar, né? Talvez até o nome dele fosse conhecido, tudo, mas será que para todos? Será que uma história real e viva para todos os hebreus? Porque faz as contas. Americanas tem quantas? O Flávio é mais bom nessa conta aí. Quantas pessoas tem americana hoje? 220. Você consegue imaginar que 220 mil. Você consegue imaginar que o povo hebreu era 600 mil pessoas, ou seja, 3 vezes a cidade americana? Dá para conhecer na íntegra realmente a história de todos? Não, né? Alguma coisa errada escapa, né? Quando chega ali uma historinha do vizinho, você fica sabendo, super compadecido. E quando você conversa com o vizinho, você vê que não era bem assim, né? A história não tinha uns pontos diferentes, né? Ou seja, ainda que a história dele corresse, você viu, ele defendeu o povo. Mas como assim? Por que esse cara defendeu o povo? Logo ele no Egito? Não, ele não era Egito. Menino, você não está sabendo? Não, ele é filho da hebreia, de uma hebreia. E o que acontece? É que ela teve medo lá naquela época que eles estavam matando os nossos filhos, colocou ele no cesto. Então, mas que a história corresse, ela não chegou a 100%, né? Então não dava para afirmar ali no coração de todos quem era realmente Moisés para ele chegar. Então quando ele argumenta isso daqui para Deus, é um ponto real, né? Ele fala: as pessoas não vão acreditar em mim. É real, né? E nessa hora aqui, Deus vem para ele e fala assim: Moisés, estou vendo que você está com muito medo, então olha, pega o seu cajado. E aí Deus transforma o cajado em serpente. E ele morre de medo. Por quê? Porque ele era um cara medroso. E como assim, gente? Ele andava no deserto, ele atravessou o deserto para chegar até Midian. Como que um cara desse vai ficar com medo ali de serpente? Tá parecendo eu ontem lá no evento, né? Estávamos numa parte ali e colhendo jamba, olha que delícia. E aí o Benjamin, netinho da Rosa e do Flávio, subiu assim umas vigas de concreto que tinha no chão, e a mãe, super tranquila, numa voz doce, calma:
B, desce daí, pode ter escorpião. Aí o B, tá bom, super tranquilo. Se liga eu em cima. Eu boto o quê? Meu Deus! Era essa a cena. O B, super tranquilo, a mãe mais tranquila. Eu saí pulando igual uma gazela descontrolada, né? Com medo do escorpião. Moisés estava nessa cena, gente. A serpente pulou e ele saiu pulando junto. Mas o cara morava no deserto, estava acostumado, né? Então, Deus mostrou Moisés ser medroso. Tem que ser curado desse medo aí. E hoje a gente pode olhar para o nosso coração e ver o que é que nos faz ter medo. Temer a obra de Deus, temer o chamado de Deus, temer a voz de Deus. Temer quando Ele olha para nós e diz que Ele quer nos levar para algo maior. Não, Senhor, imagina eu, né? E aí Deus revelando para ele que ele era medroso. E aí Deus fala para ele colocar a mão no coração. O que significa? Quando ele tira a mão está leprosa, mostrando, olha, esse medo aí, veio de uma lepra que está dentro da sua alma, né? E aí, aquele coração ali cheio de enfermidades, Deus fala, agora bota a mão de novo. Aí ele coloca a mão de novo, e quando ele olha, a mão está curada. Por quê? Porque Deus está mostrando para ele que o único que tem poder de curar a alma, o nosso coração, é o Senhor. E se temos enfermidades na alma, se temos debilidades, se temos questões, Deus tem poder para curar. Mas nós vamos precisar expor ela para Deus, tem que mostrar a mão para Deus. Senhor, olha aqui meu coração. E aí quando a gente botar aqui a mão no coração de novo, Ele vai mostrar, está tudo curado, mas precisa expor essa alma para Deus. Amém? Depois, Deus cita para Moisés assim, que se nada disso resolvesse, ele podia pegar a água e transformá-la em sangue, mostrando para Moisés que Deus conhecia o passado dele, que ele havia matado no Egito, né? A gente louvou isso, eu não sei se você repara que o segundo louvor é a história de Moisés, e aí Deus falando, a mesma nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. Então a mesma nuvem que lá na frente, o mesmo Deus que lá na frente ia levar Moisés nos milagres, é a mesma que agora está mostrando para ele que ele pode curá-lo. Mas Moisés precisava decidir por essa cura. E nessa hora, ele está aqui com argumentos reais para Deus. Isso tudo é real. Não tem uma coisa que não é real aqui? Não, né? Isso tudo está real. São argumentos reais, gente. Só que Moisés estava usando esses argumentos como desculpas. E é essa a questão. Quando nós pegamos os argumentos e começamos a dar desculpas para Deus. Ninguém está dizendo que isso não aconteceu. Ninguém está dizendo que não houve problemas na sua vida, que não houveram dificuldades. Sim, houve, mas nós não podemos mais usar essas questões do nosso passado como desculpa para não servirmos a Deus, para não fazermos a obra de Deus, para não ouvirmos a voz de Deus, para bloquear o que Deus tem para a nossa vida, né? E aí, quando Deus vem e toma essas atitudes aqui, olha Moisés, então põe a mão aí no seu coração, dá para curar? Sim, Senhor, dá para curar, né? Olha, então, quer ver, você vai pegar água, ela vai transformar em sangue. Conhece o teu passado ou não conhece? Conhece, Senhor. Né? Então ali ele estava vendo. Aí como ele viu que os argumentos estavam funcionando muito, o que ele faz? Apela. Né? Apela. Porque não é assim que o homem costuma fazer? Quando a gente viu que não tem saída, a gente apela. Eu quero dizer, ele fala assim, quando ele entra, ele vê assim uma pessoa discutindo, e tem lá, o pessoal está entrando na discussão ali, o negócio está fervoroso. Aí vai ter o cara que ganhou, que está indo muito bem aqui na discussão. Esse que começa a perder faz o quê? O Carlos fala um palavrão. Não é, não? Ele fala isso, quando a pessoa começa a xingar de palavrão, é porque ela sabe que ela já perdeu os argumentos. Então ela apela, né? E foi aquilo que Moisés fez, ele começou a apelar. Ele virou para Deus e falou, Senhor, mas eu não sou eloquente. Né? Olha lá, no capítulo 4, versículo 10, ele diz, então disse Moisés ao Senhor, Senhor,
Eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua, né? Tem alguns ministradores que erroneamente diz que ele era gago. Isso não é verdade. Moisés não era gago, gente. Por conta de questões de palavra aqui, eles acham, a gente aprendeu isso, né? O vocabulário hebraico, ele é muito sintetizado, né? Mas a palavra que é usada aqui não traduz a palavra gago. Moisés não era gago, tanto que a própria Bíblia diz que ele não era gago. A própria Bíblia, se você ler, quando Estevão começa a falar de Moisés, lá no capítulo de Atos, né? Que agora nós estamos passando pela jornada bíblica, o marido não deixa mais a gente consultar os livros como é que fala, meu amor? De anotações, tem que só ir na palavra. Então, estão treinando, tá indo. A própria palavra, quando Estevão vai ser apedrejado, qual que era a acusação contra Estevão? Que ele falava coisas de Moisés que não eram verdadeiras. E aí ele começa a descrever, ali naquele momento onde, para a sua defesa, ele começa a descrever quem era Moisés. E ele fala lá no versículo 22, Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e em obras. Poderoso no quê? Em palavras e obras. Vocês sabem que uma tradução, que é a tradução judaica, muito aceita pelos judeus, sabe como que está escrito esse versículo? Diz assim: Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser orador poderoso e homem de atitude. Veja bem, orador poderoso, isso antes de conhecer Deus, viu? Ele fala, nunca fui. Ele fala assim para Deus, Senhor, eu sou pedaço de palavra, eu nunca fui bom com as palavras nem antes de conhecer, nem agora. Olha isso. Ele era orador poderoso e homem de atitude, ou seja, ele era um homem usado. Mas agora, diante de Deus, ele está declinando, ou seja, as duas questões de alma, as duas habilidades deles sendo bloqueadas por questões de alma. Orador poderoso, ou seja, ele dando desculpa que não quer ir falar porque não fala bem, e ele que sendo homem de atitude, ele não querendo ir para onde Deus estava enviando, quer enfrentar o seu passado, quer enfrentar os hebreus, quer enfrentar os egípcios, sendo ele um homem de atitude. Olha que ponto Moisés chegou a ser travado ali, gente, não pode ser. Quando eu vi isso, homem, orador poderoso, homem de atitude, eu falei, gente, homem de atitude, que medroso ele se transformou, com medinho de cobra, parecendo a Rosângela pulando do escorpião, com medo do que enfrentar, e agora travado, porque o seu passado o bloqueia. Atos 7, versículo 22. Só que sabe uma coisa maravilhosa de Deus? Você sabe que a gente espera, quando a gente começa a argumentar com Deus sobre as situações que nós passamos, eu sei que eu já fiz muito isso, Senhor, mas eu fiz tudo por essa pessoa, e essa pessoa no final fez isso, Senhor, eu fiz tudo por isso, isso e aquilo, e no final aconteceu assim, assim, assado, né? Esperando que Deus, na sua infinita misericórdia, vire e fala, você tem razão, Rosângela, você quer saber? Segue então em paz teu caminho, que eu vou exterminar essa pessoa que fez isso com você da terra, né? Porque a gente fica ali com os nossos argumentozinhos na alma para Deus, brigando e argumentando. Fica ali debatendo com Deus, questionando com Ele. E Moisés estava nessa mesma pegada, querendo que Deus caísse nos argumentos dele.
cuidado, você é um orador poderoso. Era isso que ele estava esperando, só que Deus não tem essa não. Deus não vai ficar aqui passando a mão nas nossas mazelas de alma. Deus vira para ele e fala assim: quem criou a boca? Quer ver? Ó, tá lá, versículo 14. Deus não ficou argumentando: não, Moisés, você é a pessoa perfeita para ir lá e falar com o faraó, porque você conhece o Egito, você conhece aquela terra, você conhece tudo, então você é a pessoa perfeita para ir. Deus não ficou assim não. Qual que foi o argumento de Moisés? Eu não sou bom de falar. E Deus respondeu: é no argumento da boca que você vai entrar, no jeito de falar, então eu vou te responder na altura. Então se acendeu a ira. Não, perdão, estou lendo errado, é no 12. Não, no 11. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Deus não ficou entrando nos argumentos da alma de Moisés. Deus mostrou para ele o tamanho do poder que ele tem. Moisés, se eu quiser te curar, eu te curo. Moisés, se eu quiser te fazer mudo agora e você não falar, você não vai falar, porque sou eu quem faço mudo. E se eu quiser que você vá lá e fale super alto, porque assim, alguns... depois eu fui pesquisar, né, em cima da palavra em hebraico, provavelmente a palavra quer dizer que ele falava muito baixo, ele era um homem manso e ele falava muito baixo. Então, Senhor, eu não tenho voz imponente como os grandes líderes, como os grandes homens, assim, que vai chegar lá, eloquente, vai falar: eis que o Senhor diz. Ele argumentou que ele não tinha essa, né? E aí, assim, quem fez o mundo? Né? E Deus mostrando para ele ali que o poder vem de Deus. E nessa hora, eu quero que você olhe para você: quantos argumentos nós já não demos para Deus? Pode não ser só na área ministerial, não, porque hoje aqui em específico Deus está falando um chamado, mas saber se Deus, até no que Deus tem te chamado. Talvez Deus te chamou no seu chamado profissional, já é um chamado de Deus, a sua área profissional, as coisas que você tem feito. Às vezes você está pensando: pô, Senhor, por que eu estou fazendo letras se eu queria fazer publicidade, né, meu amor? Né? O sonho dele era fazer publicidade, mas não tinha na faculdade. Ele faço letras, vai. Hoje escreve livros. Então você está falando: por que eu faço essa área se eu podia estar fazendo outra? Não sei se é para continuar, não sei. E você fica lá, e Deus lá: não, continua aí, peraí, que você vai ver onde que eu vou te usar. Peraí, que você vai ver onde vai o seu chamado. E nós, como homens, pegamos aquele nosso conhecimento, toda a ciência que nós temos, e corremos o risco de ficar mostrando para Deus: mas olha o quanto eu trabalhei, olha o quanto eu estudei e não serviu para nada, olha o quanto eu fiz e não alcancei. Ei, vou ler para você. Quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo? Quem faz o surdo? Quem fez o cego? Quem fez o quem o vê? Não é o Senhor? Então eu te pergunto, e eu quero ouvir você responder: quem te formou? Senhor. Quem te formou? Senhor. O Senhor. Quem te deu a vida? Senhor. Quem te deu inteligência? Senhor. Quem te dá sabedoria? Senhor. Quem te capacita? Senhor. E quem te levará mais alto? Senhor. Então é o Senhor quem faz todas as coisas na sua vida. É Ele quem pode todas as coisas. E ainda que haja debilidade, o Senhor é poderoso para fazer. É Ele quem vai te levar, é Ele quem vai te conduzir. Então pare de argumentos para Deus. Vamos parar de argumentar com a nossa alma, aquilo que as nossas enfermidades de alma nos travam, e a gente está aqui bloqueando para alcançar, para viver, para romper, porque as nossas enfermidades de alma nos faz chegar e, gente, passar vexame, porque Moisés estava diante do Criador, passou
conheço, que te formou, é lógico, ele estava diante de Deus, argumentando com Deus, ou ainda que o argumento dele ser gago fosse real, a resposta, porque, aliás, é por isso que as pessoas acham que ele era gago, porque Deus responde nessa altura física. Ué, quem fez a boca? Do mudo, do surdo, o ouvido do surdo, quem fez? Né? O olho do cego, né? Então é por isso que as pessoas acham que ele dizia que ele era gago, mas não é isso. E Deus vem com essa palavra de poder na direção dele, dizendo, ainda que você tenha limitações, sou eu o Deus que te formou e posso transformar todas as coisas. Então eu não sei qual é a área ou que situação da sua vida você acha que você tem uma limitação, mas eu quero te dizer, o Deus que te formou é o mesmo Deus que fez a boca do homem, que fez o mudo, que fez o surdo, que fez o que vê, que fez o cego. Ele é o grande eu sou e ele é na sua vida. E é ele na sua vida que pode transformar todas as coisas. Amém? Esses argumentos de Moisés teria deixado tudo para trás se ele continuasse ali debatendo com Deus. Aliás, ele ainda continuou, porque nessa hora ainda, quando ele viu, não tem mais por onde brigar, né? Ele não tinha mais por onde brigar, tinha mais onde brigar? Não, ele já tinha dado as suas desculpas, ele já tinha argumentado de todos os jeitos e Deus só rebateu aquele negócio. É problema de alma? Então eu curo. Você está com medo de enfrentar o seu passado? É medo? Então eu tiro o medo, né? E a gente louvou, então me tira o medo. E quando ele enfrentou, você vê depois da história que não tem mais medo, mas aquele era um homem medroso, cheio de coisa, e Deus rebatendo, até que ele vira e fala, ai gente, dá vontade de estar lá só para dar uma sarrafada na cabeça dele. Ele vira e fala assim, Senhor, envia outro no meu lugar. Deus é muito santo. Porque só você de imaginar essa história, você já está com vontade de bater em Moisés. Eu não acredito, depois de tudo isso ele ainda falou, envia outro no meu lugar. Sim, ele falou. Tanto que a palavra diz, né, que nessa hora Deus se ira, né? Deus se ira ali e fala assim, né? Não pode, não dá, né? Versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão o levita? Né? E aí Deus envia Arão, essa parte de frente você dá, aí vira outra ministração, louvado seja Arão que aceita o chamado para ir puxar Moisés, né? Agora, gente, Deus mostrou para Moisés que era ele. E Deus nessa manhã fala, é você. Eu te escolho. Aí Moisés apresentou as debilidades. Você pode apresentar assim, as suas, dizendo, Senhor, mas olha as minhas debilidades. E aí Deus fala, mas fui eu que te formei. Conheço todas elas, você não precisa nem me dizer. E eu posso transformar tudo isso. Senhor, mas dói o passado. Mas eu tenho a cura. Eu posso tudo. E sou eu quem te chamo. Porque eu te escolhi. Deus escolheu Moisés. Ele podia dar todos os argumentos. Ele era o plano de Deus. Nós podemos dar todos os argumentos. Deus não desiste de nós. Continuamos sendo o plano dele. O plano que ele sonhou, o plano mais perfeito. O plano dele que ele traçou ali. E que privilégio ser traçado como um plano de Deus. Que privilégio para Moisés ser traçado como um plano de Deus. E Moisés precisava mesmo era o que? Enfrentar as suas pendências, as pendências do passado. E eu quero te dizer nessa manhã, se você ainda está contra-argumentando com Deus, se você não está nem ouvindo, ou se está ouvindo ele meio distorcido, vai enfrentar as suas pendências do passado. Para que você possa ouvir a voz dele de forma clara, né? Ele ficou
lugar tranquilo e cômodo. E ele, nessa hora, fala para Deus enviar outro no lugar dele. Mas Deus estava chamando ele: sai dessa comodidade, meu querido, vai enfrentar esse seu passado. E nós, às vezes, agarramos a nossa dor de estimação e ficamos ali no cantinho. Não, vou ficar aqui, tá mais gostoso, fica até quentinho, a gente fica aqui abraçado, fica quentinho, né? E Deus fala: vai e enfrenta essa tua dor, vai e enfrenta essa debilidade, vai e enfrenta essa pendência, não deixa mais isso no passado, ainda que você esteja cômodo nesse momento. Olha, não, agora está tudo bem, agora ficou tudo bem, não vou mexer nisso não. Estava tudo bem para Moisés. Ele não queria mais mexer naquilo. Pode estar tudo bem aí onde você está. Você pode não estar querendo mexer nisso, mas vai mexer. Porque se você não mexer, não tem conquista para você. Ninguém conquista sem se expor. E ele precisou ir enfrentar o que ele precisava enfrentar, que era ir atrás daquele passado, que era defender o seu povo, que era partir para um chamado de Deus. Então enfrenta o que tiver que ser enfrentado, parte lá para aquele seu passado e vai trabalhar o que precisa ser trabalhado. Ele precisava enfrentar o seu medo, né? E parar de omitir. Omitir o quê? Ele tinha assassinado um homem, precisava voltar para lá. Ele tinha uma mãe e um pai hebreu, sim, precisava voltar para lá. O pai e a mãe não tinham morrido. Ele tinha uma mãe de criação, sim, precisava ir lá vê-la, né? Alguém que estendeu o braço e puxou ele das águas. Gente, a filha, ela era filha de Faraó, mas ela não era o diabo, era a mãe de criação dele, né? Ela deu amor, ela deu carinho, ela deu estudo, ela deu o que lhe foi possível. E com certeza enfrentou um pai, né? Quando ela teve que dizer: achei no rio. Oi? E vai... Mas quem é esse menino? Não sei, mas vou cuidar. Cuidar onde? Aqui. Mas isso aí pode... Isso aqui, não sei se na ideia dele podia passar que era realmente um hebreu ou não, mas enfim, não era filho dela. E ela teve que enfrentar o pai. E quantas coisas essa mãe ela enfrentou por ele. E ele estava ali, ó, desprezando tudo isso. E isso foi citado na palavra de José, quando a decisão de não enfrentar suas pendências acaba ferindo outras pessoas. Moisés não decidiu enfrentar suas pendências, não só fazer com que ele não ouvisse a voz de Deus, mas como feria muitas outras pessoas que ele deixou lá. A sua mãe, que colocou ousadamente ele num cesto e o amou e o amamentou, né? Podia ter perdido o filho, mas ela não teve medo de enfrentar a lei, né? E manteve ele vivo por 3 meses. Ela enfrentou por 3 meses a lei. Amém? E Moisés ali, não querendo enfrentar tudo isso, passa 40 anos em Midian, nessa situação cômoda. E pode ser que a gente está assim também. Não vou no culto, não vou na célula, não vou no chamado, não vou fazer o que Deus pediu, né? Porque é mais cômodo não enfrentar. Geralmente cultos, células, são lugares de confronto, onde nós temos que enfrentar as questões da nossa alma, né? Prefiro não defender o Evangelho. É um momento que nós estamos passando onde o Evangelho está sendo atacado. Às vezes tem pessoas que ficam quietas, falando que não me descubram aqui no fundo, para eu não ter que dizer que eu sou crente, senão eu já sei que você é atacado, né? Imagina os jovens na escola nesse momento, né? Não pode dizer de maneira alguma que é crente, né? Que pronto, já entornou o caldo para o lado deles. E Moisés prefere ficar ali quietinho, mas hoje eu te digo: saia da sua zona de conforto e enfrente as suas pendências.
Porque se você olhar o que ele enfrentou, ele alcançou muito. Vale a pena se você olhar para a vida de Moisés, né? E para ele enfrentar essas pendências, ele teve que ir lá, dar de cara com o faraó, ele teve que se expor. Como eu disse, não tem como você ser curado sem expor as feridas da sua alma, né? Então, naquele momento que ele chega para Faraó, acontece o que todo mundo espera. O que espera quando você vai pedir perdão para alguém? Vou pegar aqui o Rubem. Eu vim te pedir perdão porque eu fiz isso, né? Aí a gente espera que ele falou, dá uma resposta, me perdoe, não, tá tudo bem, né? E mais, o pior ainda é quando a gente vai para perdoar, né? Que eu chego assim, Rubem, eu vim aqui porque eu quero te perdoar daquele dia que você falou duro comigo, aquele dia que você me traiu ali naquele lugar, falou mal de mim, eu quero dizer que eu te perdoo. Aí a gente espera que ele vire e fala assim, não, olha, eu reconheço, eu falhei, viu? Olha, eu não devia ter feito aquilo, depois eu fiquei refletindo, não devia ter feito desse jeito, não devia ter falado assim, não é assim que a gente espera? Que é a nossa alma. Mas qual vai ser a sua reação se ele ficar calado? Às vezes nem por mal, mas só pensando, tipo, nossa, nem lembro desse dia, né? Nossa, fiz isso. Não dá nem para dizer que eu me arrependo, porque eu não consigo nem lembrar o dia. Às vezes nem por mal. Mas se a reação for ficar calado, pronto, aí dobra ele. Não acredito. Eu fui lá perdoar e a pessoa nem teve uma reação. Nem se comoveu com a minha atitude. Ué, mas você foi lá perdoar ou você foi esperar que ela tivesse uma reação? Ir lá liberar perdão, ou ir lá e perdoar, é ir lá liberar perdão e ir lá e perdoar, gente. Não tem o próximo. Se houver um próximo passo, glória a Deus. Tanto que Moisés chega lá, ele fala com o faraó e a reação do faraó é nem lhe deu ouvidos. E tipo, esse cara? Qual é a dele aqui? Nem lhe deu ouvidos. E nessa hora aqui, Moisés podia quer saber que Deus o quê? Deus não falou comigo nada, coisa nenhuma. Ir embora, vou voltar lá para Midian, para minha casa, né? Não. Entenda que essa foi a solução da sua pendência. É nessa hora aqui, quando a pessoa fica calada, que você sabe quando você está curado. Porque você não foi pela pessoa, mas você foi lá pela sua pendência com Deus. Você não foi lá porque você quer que a pessoa se resolva com ela mesma. Não, quem está indo se resolver é você. E geralmente a gente quer que a pessoa se resolva, né? Quer que ela se arrependa, que ela veja, que ela enxergue. E nós estamos indo pelo nosso relacionamento com Deus e porque em Deus está aqui dentro de nós trabalhando. Ele está mostrando, tem uma pendência aí, precisa resolver. Então, por você e por Deus, resolva. Trabalhe, faça, não espere. Pode ser que a pessoa vai agir como faraó, e se ela agir como faraó, ao menos você está livre da sua pendência, né? Outro detalhe, nesse processo aqui de confronto, é que esse processo todo, entre ele e faraó, essa pendência que ele tinha que resolver aqui, durou 70 dias, segundo teólogos. Mas como assim? Né? Não foi só os 10 dias, tinha a praga, no outro dia outra praga, no outro dia... Não, foram 70 dias. E 70 dias, não é assim, 70 dias, não resolveu, Deus mandou. Não, era 70 dias, o faraó não liberou, e ele voltava, e o povo o atacava. Cara, o que você está pensando? Agora, ele nos está castigando, porque você teve essa ideia maluca de que Deus falou com você. Então imagina Moisés dividido ali. Se ele não tivesse muito resolvido com ele nessa hora, do tipo, não, eu preciso resolver esse meu passado, eu vou libertar
porque Deus me escolheu e eu vou enfrentar o Egito que maltratou meu povo. E por Deus, eu me decido ser curado disso tudo, eu vou enfrentar isso. E ele ia lá no faraó e falava: faraó, deixa aí o meu povo. E o faraó dizia não, e ele voltava, dava notícia e o povo o atacava. Não era aquela coisa assim: imagina, Moisés, fica tranquilo, amanhã o faraó vai liberar, você vai ver, dorme, descansa, amanhã você volta lá, enfrenta de novo, ele vai liberar, tranquilo. Não era assim. Foi 70 dias naquela loucura. Já passou assim uma situação que você não resolve, e você fala assim: Senhor, eu vou enlouquecer, Senhor, eu vou enlouquecer. Quem já passou por isso aqui? Eu já passei lá. Aquilo não tem solução, parece que você vai enlouquecer. E ele naquela situação ali do tipo, ele ia para um lado, ele era atacado, ele ia para o outro, ele era atacado, mas ele estava curado, ele tinha decidido liberar aquelas pendências. Então, ainda que viessem as adversidades, ele não tinha mais as barreiras do passado para impedir ele de conquistar. Então, presta atenção, Deus nunca te prometeu que na vida você não iria mais ter dificuldades, que você não ia ter adversidades. Mas Ele está mostrando para você aqui que se não tiver pendência no passado, ainda que tenha as dificuldades, você vai estar pronto para enfrentar. Vai ter sabedoria, vai ter força, vai ter disposição para enfrentar. E é essa a solução para a sua vida. Disposição, sabedoria para você poder enfrentar. E aí, Moisés vai e agora ele conduz o povo para fora do Egito. Conduz o povo. Eu te pergunto, ele iria viver uma conquista dessa se ele ainda estivesse lá pastoreando ovelhas? Ele iria viver uma conquista dessa? Você sabe qual é a conquista que Deus tem para você amanhã? Você sabe? Moisés também não sabia. Ele não sabia o tamanho da conquista. Deus só disse para ele tirar o povo para lá e eles iriam, mas quando ele viu era real. Deus tem uma conquista para você. Deus tem grandes conquistas para você. Não fica no seu cantinho esquentando as ovelhinhas. Não fica no seu cantinho acumuladinho com os seus filhinhos. Resolve as suas pendências, vai em frente e vive a grande conquista para você. Moisés se livrou do medo, venceu o pecado. A palavra em Hebreus diz que ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que ter algum tempo o gozo do pecado. Ele escolheu, ele não queria mais aquele mundo, aqueles palácios, as coisas do pecado. Ele queria o povo que era de Deus, ele queria estar em Deus. Ele viveu experiências sobrenaturais, que começou esse culto sendo citado. O que o Carlos falou no começo do culto? Que os mais antigos na fé, eles têm os traumas do passado. E por causa dos traumas do passado, o que a gente faz? A gente tem dificuldade de ter fé. Ele liberou seu coração dos traumas do passado e ele se tornou um exemplo de fé, tanto que o livro de Hebreus o cita como um herói da fé. Ele pôde ser citado como um herói da fé porque ele liberou o seu passado e viveu grandes coisas, eventos sobrenaturais, as 10 pragas, o mar vermelho. Quantas coisas, Deus falava com ele face a face, gente. Ele tinha uma alma livre, se tornou um homem manso. Às vezes a gente fala assim: eu quero deixar de ser essa pessoa que eu sou. Moisés deixou de ser a pessoa que ele era, porque ele falava face a face com Deus. Deus foi moldando ele, Deus foi trabalhando nele, e essa experiência só foi possível porque ele, e isso tem que inculcar, porque ele liberou as pendências do passado. Não pode ter medo de enfrentar o passado.
Hoje é dia de você tirar os argumentos da sua alma. Aquilo que a gente fica argumentando, mas eu vivi isso, eu passei aquilo outro, eu passei aquilo outro, Deus, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu acho que a gente não vai querer que Deus venha aqui lembrar que Ele é Deus, que Ele nos fez e que a gente tem que parar com esses argumentos, né? Parar com as desculpas dos nossos lábios. E a gente fica no blá 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 e não era. E resolver as pendências das nossas vidas. Elimine as pendências. Você sabe onde está. Você não é cego para não ver. Você não é surdo para não ouvir. Você sabe onde estão as suas pendências. Você sabe aonde é o lugar que está pegando em você. E você precisa ir lá e liberar. Hoje, quando Deus fala aqui das situações de Moisés, Ele cita várias diferentes. Lá em Onésimo, falou lá que ele havia roubado o seu patrão. José tinha uma questão ali familiar. E Moisés está trazendo aqui todo um passado de traumas, de ferida, de sensação de abandono, de eliminação e tantas coisas que ele passou. Mas eu quero te dizer que independente do seu passado, Deus te escolheu. Amém. E é Ele quem te formou, quem te fez e que tem prazer na sua vida. Então eu te pergunto, aonde está o teu medo? Apresenta ele para Deus. O que tem dentro do seu coração? Põe a mão no coração, mostra essa lepra aí para Deus. Deixa Deus curar, para que você, quando colocar a mão no coração, a tua mão sair curada. E faz com que o sangue de Jesus na sua vida seja o teu plano de salvação. Então quero te convidar para você fechar os seus olhos. Traz à memória a sua pendência. Nada do que eu falei aqui é mais forte do que o poder do Espírito Santo agora. Então expõe para Ele a tua pendência. Expõe para Ele a tua pendência. Mostra para Ele o que está te impedindo de ir enfrentar o seu inimigo, de enfrentar suas debilidades. A mesma nuvem que conduziu Moisés para o grande milagre era a mesma nuvem que estava disposta a curar ele aqui. É a mesma nuvem que vai te guiar a grandes coisas. É a mesma nuvem que está aqui disposto a te curar. Se coloca na presença dele. Expõe para ele o que dói, o que machuca. E diz para ele: Senhor, tira o medo, porque eu decido enfrentar. Me leva a conquistar. Moisés chegou a um ponto que falava face a face com Deus. Você não vai mais ouvir a voz dele distorcida, nem uma voz enganosa. Você vai ouvir a voz do Senhor clara,